Prosseguindo na introdução à Arqueologia Bíblica 1, o item 8 do nosso material didático, a história de Caim. Quando Caim foi expulso da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, em hebraico, Beretz Nod, que se traduz por terra do peregrino. A terra de Nod parece ser a região que mais tarde os gregos chamarão de Egito. Por que a região do Nilo pode ser chamada de terra do peregrino? Devido às enchentes do Nilo, os habitantes daquela região vivem peregrinando, pois durante as enchentes eles se retiram até 60 quilômetros para fugir das águas. Ao fim das enchentes, eles retornam para habitar na região antes ocupada pelas águas. Ali eles cultivam o trigo que cresce como em nenhum outro lugar do mundo. Essas enchentes, elas ocorrem anualmente, ou seja, eles são peregrinos. E aí eu comento, a região do Nilo é a terra do peregrino. Eu coloquei aí também uma história relatada por Flávio Joséfo, é um historiador conceituado, né? Claro, não é de inspiração como a Bíblia Sagrada, mas é interessante. Ele diz: depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor, fê-lo, ao contrário, muito pior. Abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer-se. Reuniu homens maus e celerados, dos quais se tornou chefe, e ensinou-os a cometer toda espécie de crime e de ações ímpias. Mudou a inocente maneira de viver que adotara no princípio, inventou os pesos e as medidas e substituiu a franqueza e a sinceridade, tão mais louváveis e simples, pela astúcia e pelo engano. Ele foi o primeiro a estabelecer limites para a divisão de propriedades e construiu uma cidade. Chamou-a Enoque, nome de seu filho mais velho. Rodeou-a de muralhas e a povoou. Ou seja, segundo a Bíblia, segundo Flávio Joséfo, Caim fundou uma civilização. O mesmo aconteceu com Sete, porque eles vão crescer em regiões diferentes e vão surgir civilização. Eu sempre falo, 1.700 anos de Adão até o dilúvio é um período para a civilização crescer muito. Os descendentes de Sete devem ter crescido muito, até pela quantidade de tempo que eles viviam. Um homem vivendo 300, 500 anos, ele geraria muito mais filho. E sabendo também o seguinte, naquela época, eles precisavam gerar muitos filhos, porque filho significava mão de obra para eles poderem cultivar o solo e se alimentarem. E depois, quando a civilização de Caim vai começar a crescer, vai acontecer o mesmo que vai acontecer depois do dilúvio. É o quê? Ataque desses saqueadores, esses homens violentos, como a Bíblia descreve que os descendentes de Caim serão violentos. As primeiras mortes ocorrem Caim matando Abel e ocorre também entre os descendentes de Caim, ou seja, ele mesmo se matando. Então, nesse período, a civilização cresceu muito, até pela quantidade de filhos e de saúde especial que eles possuíam. A história egípcia afirma que o Egito foi fundado por Horus e seu pai. O termo Horus equivale ao termo hebraico Enoque. A Bíblia afirma que Caim e seu filho Enoque fundaram uma cidade, Gênesis 4,17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Outra coisa interessante da história dos egípcios sobre a origem deles
Eles dizem que Osíris, o fundador do Egito, ou o fundador da terra de Quemete, ele saiu da terra onde viviam seus pais. Eles não falam por quê, mas diz que ele saiu de lá, fugiu de lá e foi habitar nessa região do Nilo. E diz que quando ele saiu, quando ele fugiu, a sua irmã foi atrás dele. E acabou que eles habitaram juntos e geraram essa civilização. Essa é a história egípcia. Ou seja, uma história muito parecida com a história bíblica. Porque a história bíblica diz que Caim saiu, foi habitar nessa terra distante. Provavelmente ele já levou a sua irmã, ou como diz a história egípcia, a sua irmã procurou ele, encontrou ele, foi viver com ele. É errado aqueles que dizem que Caim encontrou uma mulher lá nessa terra de Nod. A Bíblia não diz isso. Diz que ele foi habitar na terra de Nod e diz, e conheceu Caim a sua mulher. Esse conheceu, eu repito, significa ter relações sexuais. Tá bom? E ela concebeu e teve a Enoque. O comentário prossegue. A mitologia egípcia afirma que o fundador do Egito antigo chamava-se Osíris. Este teria casado com sua irmã Íris, que teria ajudado seu irmão quando saiu peregrinando. Veja o canto a Íris, que viria a se tornar, segundo a mitologia egípcia, uma divindade. Bom, isso aqui são textos encontrados lá na terra de Quemete, né? Eles adoravam Íris como divindade e encontrou esse canto. Ó benevolente Ísis, que protegeu o seu irmão Osíris, que procurou por ele incansavelmente, que atravessou o país e nunca descansou antes de tê-lo encontrado. Ela que lhe proporcionou sombra com suas calças e lhe deu ar com suas penas, que se alegrou e levou o seu irmão para casa. Ela que reviveu o que para o desesperançado estava morto, que recebeu a sua herança e concebeu um herdeiro, e que o alimentou na solidão, enquanto ninguém sabia quem era. Horus foi o deus solar e o redentor dos egípcios. Na verdade, eles não se chamavam de egípcios, isso foi os gregos que chamaram de egípcio, né? Isso é chamado anacronismo textual. 300 anos antes de Cristo, os gregos deram esse nome para esse povo, egípcios, mas eles se chamavam de Quemete, os habitantes da terra de Quemete. Então, é claro que esse canto, ele já vai trazer, né, vamos assim dizer, as lendas egípcias, né? Ok? De divindades, né? Ela também se torna uma deusa e seu filho Horus também se torna um deus. Na mitologia dos habitantes de terra de Quemete, Osíris, quando ele morreu, na verdade, ele partiu para a eternidade e ele teria formado uma constelação. Quando você olha hoje para o céu, existe uma constelação que os gregos chamaram de Órion. Até hoje nós chamamos essa constelação de Órion. Segundo os egípcios, essa constelação na verdade é Osíris, que a serpente transformou ele em Deus, né? Aquelas pirâmides seriam construídas exatamente com esse propósito. É uma dedicação a essa serpente, né? E ele teria se tornado Deus.